Seja bem-vindo, bem-vinda ao Descomplicando a Endócrino. Você que nos acompanha pelo Instagram, nós estamos ao vivo e esse vídeo vai permanecer disponível por 24 horas aqui nos meus stories. Nós também estamos ao vivo no YouTube, onde a gravação desse vídeo vai permanecer disponível indefinidamente, posteriormente. E esse vídeo também vai ser vinculado pelo Facebook. Então participe com a gente, manda os seus comentários, suas dúvidas, suas sugestões, se você estiver conosco ao vivo e também se você estiver nos assistindo no gravado. A sua participação ela é muito bem-vinda e super importante para que a gente traga conteúdos cada vez mais interessantes e relevantes para você. Aqui nós discutimos os caminhos para que você, médico ou médica, se torne um endocrinologista com E maiúsculo. Nós utilizamos casos clínicos para ilustrar as nossas discussões, geralmente, e na maioria das vezes são casos clínicos reais. O pessoal está chegando, bem-vindos. Eu sou a doutora Monalisa Azevedo, endocrinologista, e hoje nós vamos desvendar os segredos do diagnóstico do hipotireoidismo. O nosso tema é esse mesmo, os segredos do diagnóstico do hipotireoidismo. Então, só para a gente contextualizar, né? Então vamos lembrar que o hipotireoidismo nada mais é do que a síndrome resultante da deficiência de hormônios tireoidianos circulantes. Na imensa maioria das vezes, o hipotireoidismo é provocado por um defeito na própria tireoide. E aí a gente chama isso de hipotireoidismo primário. E a alteração laboratorial é a de elevação do TSH e diminuição do T4 livre. Bom, ao fazer essa definição, né, de hipotireoidismo, eu já quero fazer um comentário logo, porque já é para a gente ir desmistificando algumas situações aqui. Então, para a gente diferenciar o hipotireoidismo primário do secundário, o que a gente chama de hipotireoidismo primário, o que a gente chama de secundário, só porque muita gente faz confusão com isso. Então é o seguinte, a tireoide ela é uma glândula regulada pelo chamado eixo hipotálamo, hipófise e tireoide, né? E aí o que acontece? Para que a gente tenha a produção normal de hormônios tireoidianos pela glândula, então a gente vai precisar ter uma produção normal de TRH pelo hipotálamo, uma produção normal de TSH pela hipófise, para que a tireoide seja normalmente estimulada e produza os seus hormônios. Então, se a gente tiver um defeito no hipotálamo, na hipófise ou na própria tireoide, o resultado final vai ser uma quantidade de hormônios tireoidianos insuficiente na circulação, ou seja, vai ser um quadro de hipotireoidismo. Na imensa maioria das vezes, como eu já comentei, o hipotireoidismo ele é originário de um defeito na própria tireoide. Então a gente chama isso de hipotireoidismo primário. O hipotálamo é normal, a hipófise é normal, mas a tireoide não funciona direito. O defeito está na própria glândula tireoide. Quando o hipotireoidismo é provocado por um defeito na hipófise, quer dizer, uma deficiência na produção de TSH que, por consequência, vai estimular pouco a tireoide e, com isso, a tireoide vai produzir pouco hormônio. Isso também é hipotireoidismo. Porém, nesses casos, a gente chama de hipotireoidismo secundário. Qual é a confusão que as pessoas fazem? A confusão é assim, que os médicos fazem, né? Uma pessoa, um paciente fez tireoidectomia, então ele tem hipotireoidismo secundário, porque seria secundário à intervenção cirúrgica. Não, essa não é a definição correta. Então, quando a gente fala em hipotireoidismo secundário, nós estamos falando de um defeito na hipófise, ok? Só para não ter confusão.
Pessoa que fez tireoidectomia tem hipotireoidismo primário, porque o problema é que ela não tem mais a tireoide para produzir os hormônios. O defeito é na tireoide, portanto, a gente chama de doença primária. E na maioria das vezes, repito, é a terceira vez que eu digo isso, mas na imensa maioria das vezes o hipotireoidismo é primário. Então, se a tireoide não produz hormônios de maneira suficiente, a hipófise vai responder produzindo mais TSH com o objetivo de estimular mais a tireoide. Então, a alteração hormonal que caracteriza o hipotireoidismo primário seria a diminuição do T4 livre com o aumento do TSH. Bom, dito isso, eu também quero dizer que o hipotireoidismo é uma doença muito prevalente, muito comum, e vamos colocar isso em números mais exatos, né? Tem aquele grande estudo, o NHANES, lá dos Estados Unidos, que é uma grande análise, né, de estatísticas das doenças em geral. E esse NHANES, ele mostra que 4,6% da população americana tem hipotireoidismo. Aqui no Brasil, estima-se, né, de acordo com dados do Ministério da Saúde de 2013, que 2% da população geral tem hipotireoidismo e 15% da população acima de 60 anos. Então é uma doença que ganha aumento na sua prevalência com o avançar da idade. E é também uma doença muito mais comum em mulheres. A gente tem uma proporção de 8 a 10 mulheres afetadas para cada homem, o que não significa que homens não tenham hipotireoidismo, né? Mas o fato é que se você é médico e trabalha com pacientes com doenças endócrinas, ou se você é endocrinologista, ou se você pretende se tornar endocrinologista, você vai ver hipotireoidismo demais, né? Então você precisa conhecer muito bem essa doença e é por isso que a gente vai desvendar os segredos aqui do diagnóstico hoje. Bom, para começar, eu queria relatar um caso clínico, né? Que é uma paciente de 32 anos, sexo feminino. Ela se queixa de cansaço, constipação intestinal, indisposição, ganho de peso. E aí o exame físico dela é um exame físico absolutamente normal. A palpação da tireoide, a gente não encontra nada alterado, o exame físico não tem nada que chame atenção, pressão normal. Índice de massa corporal é 28. Então é uma mulher jovem, né, que chega então com essas queixas aí. E essa paciente, ela já traz resultados de dosagens hormonais, solicitadas por um outro profissional. E aí ela traz um TSH de 5,8 para um intervalo de referência para esse laboratório, né, de 0,5 a 4,5 e um T4 livre de 1,3 para uma referência de 0,8 a 1,8. Bom, será que essa paciente tem hipotireoidismo? Antes da gente responder essa pergunta, vamos analisar algumas informações aqui para que depois a gente possa retomar o caso dela depois que a gente desvendar os segredos do diagnóstico de hipotireoidismo. A gente volta no caso clínico, tá bom? Então, eu comecei a falar um pouquinho sobre como é que funciona o eixo tireotrófico, né? Então, na verdade, a tireoide é uma glândula que ela é relacionada ao eixo hipotálamo hipofisário, né? Ela é uma das glândulas reguladas por esse eixo. E aí o que acontece? Tudo começa lá no hipotálamo com produção de TRH. Esse TRH, ele sai do hipotálamo e chega na hipófise, ele faz um caminhozinho desse tamanhozinho, né? Na verdade, ele só circula na microcirculação porta-hipofisária, que faz um caminho bem curto até chegar na hipófise. E aí lá na hipófise, esse TRH, ele vai estimular a produção de TSH. Bom, o TSH, por sua vez, ele vai ganhar circulação periférica, né? Ele vai circular. E aí ele vai chegar lá na tireoide
e vai estimular a produção dos hormônios tireoidianos. A gente tem dois hormônios tireoidianos, basicamente, né, o T4 e o T3. E o que acontece? A tireoide produz muito T4 e um pouquinho de T3. E libera na circulação esses hormônios. Esses hormônios, então a gente vai ter grandes quantidades de T4, pequena quantidade de T3, eles vão circular para exercer o efeito nos vários órgãos-alvo. Se a gente está falando da tireoide, órgão-alvo para hormônio tireoidiano é praticamente todos, né? E aí o que vai acontecer? Lá nos tecidos periféricos, nos vários órgãos, o T4, no meio intracelular, ele vai ser convertido a T3. E aí o T3 vai exercer o efeito biológico dentro da célula. Na realidade, o hormônio tireoidiano ele tem receptor nuclear. Então, a ligação do hormônio ao receptor vai acontecer lá dentro do núcleo, né? Então, o que acontece em condições normais? A gente tem a tireoide produzindo o T4, né, em grandes quantidades, e lá nos tecidos periféricos, já dentro da célula, o T4 sendo convertido a T3 e o T3 exercendo o efeito biológico. Então, na verdade, o T4 ele acaba funcionando como um pró-hormônio, né? Uma substância precursora. E na circulação a gente vai ter pequenas quantidades do T3 e grandes quantidades do T4. No entanto, quem vai exercer o efeito biológico mesmo é o T3. Lá na hipófise, a hipófise é um órgão-alvo para o hormônio tireoidiano, né? Existe receptor para hormônio tireoidiano na hipófise. E aí quando o T4, então, com base nesse raciocínio que eu falei, né? Chega bastante T4, o T4 entra na célula, é convertido a T3 e vai exercer o efeito biológico. Qual é o efeito biológico do T3 na hipófise? O efeito biológico vai ser de inibir a produção de TSH, para que a gente tenha um equilíbrio, né? Então a hipófise libera o TSH, que estimula a tireoide produz hormônio tireoidiano, o hormônio tireoidiano volta lá na hipófise e no hipotálamo também, e inibe a produção de TSH e de TRH. E aí a gente tem aquele mecanismo de retroalimentação ou feedback negativo. Uma informação muito importante é que a gente, com esse mecanismo de feedback, a gente vai ter então, em condições fisiológicas, em condições normais, a gente vai ter um equilíbrio, né, entre o TSH e o T4. E aí o que acontece? Em condições normais, então essa é uma informação muito importante. A relação que existe entre TSH e T4, ela é log linear invertida. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que pequenas alterações nos níveis de T4 vão levar a grandes alterações nos níveis do TSH. Isso é dizer que a relação é logarítmica. Além disso, a relação ela é invertida, porque quando você tem aumentos no TSH, você vai ter grandes reduções, aumentos no T4, você vai ter grandes reduções no TSH. Quando você tem diminuição do T4, você tem grandes elevações do TSH. Essa informação é muito importante, porque é ela que vai nos orientar nas interpretações dos vários exames. Uma outra informação que é muito importante é que a secreção de TSH ela é uma secreção pulsátil, assim como os vários outros hormônios hipofisários. A gente não tem um padrão de secreção linear constante, a gente tem uma pulsatilidade. Isso significa dizer que a gente pode ter variações nos níveis, né, de TSH na dependência do horário. Por exemplo, se eu coletar agora e coletar daqui a 1 minuto, é bem possível que o meu resultado seja distinto, né? Que a gente tenha variações. Por quê? Porque a secreção ela é pulsátil. Então, ela fica assim, ó. E aí, ao longo das
das 24 horas a gente vai ter mais ou menos uma média, mas isso não é linear, isso vai fazendo pequenos picos. E a gente também tem um padrão de secreção, de liberação noturna, então isso significa que durante a noite a gente produz um pouco mais de TSH do que durante o dia. Bom, dito isso, que são alguns conceitos básicos que você deve ter em mente, agora vamos falar dos segredos. Então, o primeiro segredo que eu gostaria de desvendar aqui com vocês é que os sintomas de hipotireoidismo, eles são inespecíficos. Olha, se você assistiu ao nosso episódio 2 do Descomplicando a Endócrino, em que eu falei o que você deve saber para se tornar um endocrinologista de excelência, né, para diagnosticar as doenças endócrinas com excelência, uma das coisas que eu falei foi exatamente sobre esse aspecto, até dei esse exemplo. Se você não assistiu essa aula, recomendo, ela está disponível no meu canal do YouTube, então vai lá, se inscreva no canal, a aula está lá. Mas agora vamos falar especificamente desse segredo no contexto do hipotireoidismo. Então o que acontece? Se um paciente tem sintomas que lembram o hipotireoidismo, perdão, isso é muito importante, né? É claro que você tem que conhecer quais são os sinais e sintomas, né, de hipotireoidismo, e se o seu paciente tem esses sinais e sintomas, isso é importante para levantar a suspeita desse diagnóstico e indicar a necessidade de exames laboratoriais. Eu tô com a garganta arranhando, então às vezes eu fico tossindo porque a garganta está coçando. Perdão. Bom, e aí o que acontece? Esses sinais e sintomas, eles vão ser úteis para a gente levantar a suspeita e solicitar os exames laboratoriais. Porém, os sinais e sintomas, eles não são diagnósticos. Então, o que acontece? Se o paciente tem manifestações clínicas que sugerem hipotireoidismo, é importante para que a gente peça as dosagens laboratoriais. Se as dosagens laboratoriais confirmarem a nossa suspeita, ok, nós temos um diagnóstico de hipotireoidismo. Mas, se as dosagens laboratoriais forem normais, desde que tenham sido realizadas em um laboratório confiável, então esse diagnóstico não existe, né, para esse paciente. Então, o quadro clínico é muito importante para levantar a suspeita, porém não é diagnóstico, né? Que é o que a gente tinha falado, que a clínica, nesse caso aqui, a clínica não é soberana, né? Só lembrando. Bom, um outro segredo, o segundo segredo que a gente precisa desvendar é o seguinte: a quantidade de T3 na circulação, ela é muito pequena. Lembra que eu te falei que a tireoide produz muito T4 e um pouquinho de T3. Então, o que acontece? Quando a gente faz uma dosagem laboratorial, a gente colhe uma amostra do sangue periférico. E aí, se a gente vai dosar o T3 que está ali, as quantidades de T3 presentes na circulação são muito pequenas, né? E, na verdade, esse T3 que está circulando, ele não vai refletir, né, o status intracelular. Só lembrando, como é que funciona? A tireoide produz muito T4 e esse T4 circula, entra nas células, no intracelular ele é convertido em T3 e aí ele entra no núcleo e exerce o efeito biológico. Então, o hormônio biologicamente ativo é o T3. Mas quando a gente vai fazer dosagem laboratorial, o melhor exame que a gente tem para avaliar o status, né, de funcionalidade da tireoide é o T4. Se a gente compara T3 com T4. O T4 é muito mais útil. Por quê? Porque a tireoide produz muito T4. Então,
E é esse T4 que vai entrar na célula, vai ser convertido a T3 e exercer o efeito biológico. Então, no contexto de hipotireoidismo, preste atenção no que eu vou falar. Esquece o T3. Não precisa pedir T3. Um paciente com hipotireoidismo pode ter o T3 normal, o T3 diminuído, ou às vezes até um pouquinho acima do valor de referência, dependendo da situação. Então, não peça T3, não precisa, não vai te ajudar, você só vai gastar dinheiro e não vai trazer nenhum esclarecimento. Então, esse é o segundo segredo, esquece T3. Terceiro segredo, em relação ao T4. Olha só, quando a gente tem o hormônio produzido pela tireoide, ele é liberado, né, secretado pela tireoide, ele é produzido na sua forma original do hormônio, né, a forma livre. E aí quando ele chega na circulação, grande parte do T4 que cai na circulação periférica, ele vai ser ligado a globulinas transportadoras. E aí a gente vai ter só uma pequena fração que vai ficar livre, circulando livremente. É a fração livre que é aquele hormônio que vai entrar dentro da célula, que vai ser convertido a T3 para poder exercer efeito biológico. Quando a gente vai fazer dosagem laboratorial, a gente tem a opção de fazer a dosagem do T4 total, que vai medir tudo, né? Tanto a fração livre como a fração ligada, globulinas, mas a gente também tem a oportunidade de dosar só a fração livre. Antigamente, a gente não tinha a possibilidade de dosar a fração livre, então a gente necessariamente precisava interpretar os exames utilizando o T4 total. Mas já tem um bom tempo que o método se desenvolveu e hoje a gente pode fazer dosagem de T4 livre. Então, a dosagem da fração livre é que vai refletir, né, melhor o status hormonal. Então, se você for solicitar dosagem laboratorial, peça o T4 livre e não o T4 total. O T4 total hoje ele tem aplicação e utilidade em casos muito específicos, muito restritos. Na imensa maioria das vezes, a gente vai utilizar o T4 livre. Tá? Bom, outra coisa, eu acho que esse segredo número 4 aqui é o segredo mais importante. É o seguinte, o TSH é o poder. Então, o que significa, como que eu vou explicar isso? É o seguinte, ó. Lembra que eu falei que a relação é log linear invertida entre TSH e T4. Então, se eu suponhamos que eu tenho uma tireoide que funcionava normalmente, mas agora começou a ter uma deficiência na produção hormonal. Aí, o que vai acontecer? O nível do T4 vai começar a diminuir na circulação, à medida em que a tireoide vai liberar menos hormônio, né? À medida em que a quantidade de T4 começa a diminuir, o TSH já pula lá para cima, porque a relação é logarítmica. Então, a dosagem de TSH ela é muito mais sensível para identificar alterações tireoidianas, se a gente comparar o TSH com o T4. Mesmo nas disfunções iniciais, nas disfunções leves, a gente já vai ter alterações significativas do TSH para que a gente possa interpretar. Ou seja, mesmo que o T4 livre ainda esteja dentro do intervalo da referência, lembrando que estar dentro do intervalo da referência não necessariamente está normal para aquele indivíduo, né? Por exemplo, se o T4 livre de uma pessoa normalmente era 1,4 e aí a tireoide dela diminui a capacidade de produção hormonal, esse 1,4 vira 1,3, vira 1,2, isso ainda está dentro do intervalo da referência, mas já está havendo diminuição da produção hormonal. É um defeito inicial, é um defeito leve, mas que já existe.
E o TSH, se de 1.4 para 1.3, 1.2, o TSH já pulou lá para cima. Então, o TSH é muito mais sensível. Então, a gente consegue, né, detectar as alterações tireoidianas mais facilmente com a dosagem do TSH do que com a dosagem do T4 livre. Se a gente tem, então traduzindo isso em coisas mais práticas, se a gente tem um paciente com um TSH acima de 20, esse TSH foi dosado em um laboratório confiável, o paciente tinha uma razão para dosar o TSH, quer dizer, ele tinha assim, queixas, sintomas compatíveis com hipotireoidismo. Então, isso já é diagnóstico. A gente nem precisaria do T4 livre para fechar o diagnóstico, né? Tal é o poder do TSH. Então, obedecendo essas premissas que eu falei, né? Se é num contexto clínico de suspeita para hipotireoidismo, se é uma dosagem realizada em um laboratório confiável, se o resultado vem acima de 20, isso já é compatível com hipotireoidismo. Por outro lado, se a gente vê pequenas alterações no TSH, principalmente assim, né, alterações não tão significativas, quer dizer, um TSH elevado, mas que não é acima de 20, aí a gente vai precisar do T4 livre para a gente concluir a nossa interpretação, né? Então, trocando em miúdos, de uma maneira geral, para você dar diagnóstico de hipotireoidismo, se você só tiver a oportunidade de fazer um exame, esse exame é o TSH, sem sombra de dúvida. Por outro lado, aí você fala, poxa, mas por que os endocrinologistas pedem TSH e T4 livre? Bom, a gente já pede os dois exames, desde que a gente tenha disponibilidade para fazê-los, e porque a gente já leva em consideração que se a alteração que aparecer no TSH for uma alteração leve, a gente vai precisar do T4 livre para fazer uma interpretação completa. Então, se você tiver a oportunidade de já fazer as duas dosagens, ótimo. Mas se você precisar escolher, você escolha o TSH e, na maioria das vezes, essa escolha vai te trazer a resposta que você precisa, né, sem precisar de complementação. Então, dito isso, vamos passar para o quinto segredo. O quinto segredo é o seguinte: a principal causa de hipotireoidismo aqui no nosso meio, né, aqui no Brasil, e também nos países desenvolvidos, é a doença autoimune, que é a chamada tireoidite de Hashimoto. Essa doença, ela, na verdade, ela corresponde a um transtorno autoimune, né, com destruição crônica, progressiva do parênquima tireoidiano, levando à deficiência na produção hormonal. E aí o que acontece? Essa doença, ela tem autoanticorpos que aparecem como característicos, né, que são marcadores da presença de autoimunidade na tireoide. Então, principalmente o antitireoperoxidase, né, só lembrando, a gente tem dois, né, tem o antitireoperoxidase e o antitireoglobulina, e especialmente o antitireoperoxidase, que é o que tem maior acurácia, né, ele costuma estar positivo nos pacientes com a tireoidite de Hashimoto. E aí o que acontece? Fazer a dosagem de anticorpos é interessante para o diagnóstico. Então, se você tem uma suspeita de hipotireoidismo, e aí você tem dosagens hormonais compatíveis, dosar os autoanticorpos é interessante, sim, porque pode te dar a causa desse hipotireoidismo, né? Se os anticorpos estiverem positivos, a gente tem diagnóstico de hipotireoidismo por tireoidite de Hashimoto. Agora, qual que é o segredo? O segredo é o seguinte, é que o anticorpo, ele é um marcador da presença de autoimunidade. Quando a gente trata o hipotireoidismo, que a gente faz a reposição hormonal, nós não estamos tratando a autoimunidade. Então, os autoanticorpos, eles podem permanecer positivos por um período indeterminado. Aliás, a evolução dos autoanticorpos na circulação ela é meio que imprevisível,
Por exemplo, você pode dar um diagnóstico hoje, o paciente ter anticorpo elevado, por exemplo, tá um anticorpo de 500. E daqui a um ano, se o paciente repetir essa dosagem, ela pode vir 1000, pode vir 1200. Enfim, é lógico, na história natural lá na frente, né, com o tempo de evolução, a tendência é os autoanticorpos irem reduzindo seus títulos. Mas, principalmente nos primeiros anos, a gente pode ter flutuações e até elevações significativas dos níveis de anticorpos. Quando a gente trata hipotireoidismo, a gente não trata a autoimunidade. A gente só faz reposição hormonal do hormônio que está faltando, que a tireoide não está produzindo suficiente. Então, como a gente não mexe na imunidade, a gente também não mexe nos autoanticorpos. Isso significa dizer que se um paciente que já está há muito tempo, né, em tratamento, por exemplo, já está há 1 ano, 2 anos, 4 anos em tratamento, se ele fizer dosagem de autoanticorpos, isso só vai gerar angústia, isso só vai gerar preocupação. Meu Deus, a minha tireoide está piorando. Não é nenhum indicativo nem de melhora nem de piora, né? Se o diagnóstico de hipotireoidismo já existe. Então isso é muito importante. Autoanticorpos, a dosagem de autoanticorpos só serve para diagnóstico, só serve para a gente dar diagnóstico da etiologia do hipotireoidismo do paciente. Não serve para acompanhamento e não deve ser realizado no acompanhamento, porque vai trazer mais dúvida do que esclarecer, certo? Muito bem. E aí, a gente ainda, olha, eu já falei 5 segredos, né? Falei 5 segredos, mas a gente ainda tem mais um. O último segredo é o seguinte: ultrassom de tireoide no hipotireoidismo pode ajudar? Olha, ultrassom até pode ajudar, porque quando a gente tem a tireoidite de Hashimoto, como existe uma inflamação crônica, então essa inflamação crônica vai levar a alterações anatômicas, né, do parênquima tireoidiano, que podem ser detectadas pelo ultrassom. Então, quando você faz ultrassom, você verifica uma glândula heterogênea, né, com a superfície irregular, e isso o próprio radiologista pode traduzir como um aspecto, né, de tireoidite, que seria, na verdade, um aspecto de tireoidite crônica, né, autoimune. No entanto, então assim, o ultrassom até pode ajudar a mostrar essas características de autoimunidade, mas na maioria das vezes a gente não precisa dessa informação para dar o diagnóstico de hipotireoidismo, né? E além disso, o ultrassom, só lembrando, ele é um exame morfológico, ele é muito bom quando a gente tem uma suspeita de nódulo, por exemplo, ou quando a gente já sabe que o paciente tem nódulo, mas a gente precisa de uma melhor caracterização do tamanho, né, das características ultrassonográficas para a gente investigar sobre a possibilidade de malignidade. Essa é a grande utilidade do ultrassom. O ultrassom, no contexto de hipotireoidismo, se não existe suspeita de nódulo, ele é um exame dispensável, até porque aquele aspecto de heterogeneidade da glândula do contexto da autoimunidade, ele algumas vezes pode ser confundido com a presença de nódulos, porque a superfície da glândula ela fica tão irregular que o ultrassonografista pode interpretar como nodulações essas ondulações na tireoide. Isso pode trazer mais confusão do que esclarecimento. Então é isso. Então, desvendados os segredos, vamos voltar ao nosso caso clínico. A gente tem uma paciente de 32 anos com sintomas sugestivos de hipotireoidismo e ela fez uma dosagem de TSH que veio 5,8, isso é um pouco acima do limite superior de 4,5, e um T4 livre normal. E aí eu perguntei, será que ela tem hipotireoidismo? Bom, depois da gente falar sobre esses segredos e dar uma desvendada neles, eu diria que nesse momento a gente não tem a resposta para essa pergunta, né? Por quê? Porque ela tem uma elevação discreta do TSH, né?
e ela tem um T4 livre dentro da faixa normal. Nesses casos, antes de falar qualquer coisa, porque nesse momento eu não tenho nenhum diagnóstico para ela, então antes de falar qualquer coisa nós precisamos repetir a dosagem, as dosagens hormonais tireoidianas dela. Só lembrando que lá naquele episódio número 2 do Descomplicando, um dos princípios que eu coloquei para prática, né, e diagnóstico das doenças endócrinas foi repetir dosagens hormonais, né? Na dúvida, repetir, e repetir é importante em inúmeros contextos, como é esse daqui de hoje agora. Então, quando essa paciente me mostrou os exames, eu falei, olha, existe uma pequena alteração, mas a gente vai precisar repetir os exames para a gente reavaliar. É interessante no contexto da tireoide a gente aguardar alguns meses para repetir a dosagem. Isso vai depender, né, de características individuais do paciente, vai depender de qual o diagnóstico que a gente está suspeitando. No caso dela, uma mulher jovem de 32 anos, sem comorbidades, né, em que eu estou suspeitando de hipotireoidismo, então a gente poderia aguardar 3 a 6 meses. E foi o que a gente fez, e ela repetiu a dosagem e veio um TSH de 2,5 com um T4 livre igual, de 1,3. Ela também fez a dosagem de anti-TPO, do antitireoperoxidase, e essa dosagem também veio negativa. Então, nesse momento, a gente excluiu o diagnóstico de hipotireoidismo para essa paciente. Na verdade, ela não tem nenhuma alteração na tireoide. E o que explica ela ter tido um TSH de 5,8? Bom, se você chegou atrasado, volta depois, assiste a gravação dessa aula, que lá no início eu conto um monte de coisas sobre o eixo tireotrófico, que justifica ela apresentar essa discreta alteração e isso ser transitório, não ter significado clínico nenhum. Bom, mas tem um outro caso clínico. Tem uma outra paciente, essa tem 47 anos, e ela também tem as mesmas queixas: cansaço, constipação intestinal, indisposição e ganho de peso. O índice de massa corporal dela é um pouquinho maior, é de 31, e ela não tem nenhuma alteração no exame físico também. Essa paciente traz um resultado de um TSH de 29, com um T4 livre de 0,78, para um intervalo de referência de 0,8 a 1,8, e um antitireoperoxidase de 1.100. Olha, essa paciente aqui tem diagnóstico de hipotireoidismo primário, porque ela tem um TSH elevado com T4 livre diminuído, e ela tem um hipotireoidismo primário provocado por uma tireoidite de Hashimoto. Eu sei disso porque ela tem um antitireoperoxidase positivo. O dela deu 1.100, é bem aumentado, mas não precisava ser 1.100, poderia ser 200 e mesmo assim a gente teria esse mesmo diagnóstico, certo? Bom, então eu espero que tenha ficado claro, né, como que a gente raciocina em termos de investigação de hipotireoidismo. O nosso objetivo foi desvendar esses principais segredos e tornar a sua interpretação, né, mais concisa, mais consistente. Se você tem dúvidas, se você tem comentários, se você tem sugestões, por favor, participe. Não apenas aqui, né, enquanto a gente está ao vivo, mas também se você estiver assistindo esse vídeo gravado. Compartilhe também com seus colegas médicos. Eu acho que disseminar o conhecimento médico é algo que não tem preço, né, na nossa sociedade. Eu sou a doutora Mona Lisa Azevedo e esse daqui foi mais um episódio do Descomplicando a Endócrino. Toda segunda-feira, 12h20, nós estamos aqui, temos esse encontro ao vivo, pelo Instagram e também pelo YouTube. E eu te espero aqui na próxima segunda. Abraços e até a próxima!